terrorismo de Estado pelas seguintes razões. Primeiro, a subversão da Constituição, dos tratados internacionais, das normas legais vigentes e a supressão dos direitos e liberdades fundamentais. O uso da força e da violência por parte dos órgãos de defesa e segurança, instaurando um clima e uma cultura de medo e de terror, comprometendo em grande medida o exercício da cidadania. Terceiro, a perseguição predatória às mulheres jangueiras e vendedores ambulantes, levada a cabo pela Polícia Nacional e pelos fiscais do governo da província de Luanda. O uso descontrolado da força por parte destes órgãos tem resultado em danos incalculáveis, nomeadamente o roubo de bens destes cidadãos. Estamos aqui a falar do roubo dos produtos que as jangueiras e os vendedores ambulantes comercializam por parte dos agentes da Polícia Nacional e por parte dos fiscais. As agressões a que têm sido vítimas têm resultado em lesões físicas graves e o uso de armas de fogo tem resultado em morte de alguns cidadãos. Os exemplos mais recentes que nós trazemos aqui remontam do dia 9 de dezembro de 2022, no bairro do Caciquel, na zona da Teixeira, onde agentes da Polícia Nacional assassinaram a jovem zungueira Raquel Culepa, cidadã de 30 anos de idade e que deixou em vida 7 filhos. No mesmo episódio, foram gravemente feridos Lucas Mandamba e Antônio Kikongo, cidadãos transeuntes, isto é, que passavam apenas por aquele local, mas que os disparos da polícia acabaram por atingir um no braço direito e outro no braço esquerdo. Até o devido momento, a situação continua ainda por ser esclarecida devidamente pela Polícia Nacional. Ao acompanhamento do Escritório de Coesão Social e Justiça deste processo e até agora os agentes da polícia envolvidos nessa situação não foram apresentados. Inicialmente a polícia alegava que um deles estava foragido, mas não conseguimos compreender como é que a polícia não consegue o rastro desta pessoa. Em quarto lugar, a tortura e detenção de ativistas, tal como a repressão de manifestações organizadas por estes, constituindo um claro atentado ao Estado Democrático de Direito e à Constituição da República. Quinto, a prisão de ativistas sem causa justa, cuja manutenção das prisões obedece a ordens superiores. Vivemos em Angola uma justiça que depende claramente de orientações políticas. E deste modo, os prisioneiros políticos excedem os prazos de prisão preventiva e os julgamentos subsequentes não obedecem aos princípios da legalidade, da justiça e da imparcialidade. Portanto, esses julgamentos são politicamente controlados e encomendados. A título de exemplo, temos os casos mais recentes de Tanais Neutro e Luther King, cujos julgamentos não conhecem um desfecho e há um conjunto de armadilhas que não se consegue compreender. O caso de Tanais Neutro foi condenado em primeira instância a uma pena de prisão de 1 ano e 3 meses, convertido em multa. No caso, a pena foi suspensa. O Ministério Público não concordou da sentença e recorreu. Para o nosso espanto, dirigimos-nos ao Tribunal da Relação, encarregue de dar sequência do processo, e o Tribunal, Dona Ana Joaquina, que julgou o processo, remeteu este mesmo processo, mas com o nome trocado. O nome de Tanais é Gilson Moreira da Silva e eles colocaram Gilberto Moreira da Silva. Como consequência, o processo está parado.
O caso do Luther até agora não conhece nenhum desfecho. Já se passaram mais de 5 audiências e não se consegue determinar que culpa ele terá cometido. Em sexto lugar, a subserviência das instituições republicanas, nomeadamente a Polícia Nacional, o Serviço de Investigação Criminal e o Serviço de Inteligência e Segurança do Estado, SINSE, que atuam ao serviço da partidocracia do MPLA, perseguindo ativistas e jornalistas críticos ao regime, quando deveriam servir o povo soberano de Angola. Como membros integrantes da sociedade civil, não podemos permanecer apáticos nem serenos face a este retrocesso político que se registra nos últimos anos e que coloca em causa a vida das pessoas, as liberdades duramente conquistadas, a Constituição da República e o Estado Democrático de Direito. Vimos através deste manifesto, pela liberdade e pela justiça, exigir o seguinte. Primeiro, que o poder instituído, o governo do MPLA, respeite a vida humana, a dignidade da pessoa humana e a liberdade, que são direitos fundamentais segundo a Constituição. Segundo, que a Polícia Nacional e os fiscais do governo provincial deixem de perseguir as mulheres zungueiras e os vendedores ambulantes. Igualmente, deixem de usar a violência, as armas de fogo e as balas letais quando abordam os cidadãos em causa, que são indefesos e desarmados. Terceiro, que o governo deixe de combater os pobres, mas combata a pobreza e a miséria em que se encontram milhões de angolanos. A zunga não é uma opção, mas sim é má governação. Os vendedores ambulantes são resultado de um Estado democrático, extorsionário, fraco e falhado, que não cria políticas sociais execuíveis para a empregabilidade da juventude. Quinto, exigimos que sejam libertados todos os presos políticos, nomeadamente Tanais Neutro, Luther Campos, José Mateus Zeca Mutima e Julino Calopeteca. Em prol da democracia participativa, realizaremos várias marchas pela justiça e pela liberdade, sendo que a primeira está agendada para este sábado, dia 28 de janeiro de 2023, para exigir aquilo que consta do presente manifesto. Sem mais assunto, de momento, endereçamos cordiais saudações a todos os que se fizeram presentes nesta atividade e em especial ao povo angolano, cujos direitos civis, políticos e econômicos são atropelados e violados todos os dias. Obrigado. Em relação à marcha, sobre os esclarecimentos, já comunicaram à Polícia Nacional, ao Governo Provincial, qual é a reação das autoridades em relação à marcha de sábado? Bom dia a todos. Foi aqui apresentado o nosso manifesto. É para dizer que já fizemos chegar a carta ao Governo Provincial de Luanda. Tal como diz a lei, nós tínhamos que receber a resposta depois de 24 horas. Assim não recebemos até o momento. O Governo Provincial de Luanda ainda não se pronunciou sobre a carta que foi remetida. E para dizer que a lei não nos obriga a escrever ou a apresentar um documento à Polícia Nacional. Isso é uma obrigação do Governo Provincial de Luanda. Então, nós temos a necessidade de informar aquilo que são os nossos objetivos. Informarmos a quem é de direito, que é o Governo Provincial de Luanda. Então, a Polícia Nacional vai depender daquilo que o Governo Provincial de Luanda vai poder dizer a eles. Então, há uma carta remetida ao Governo Provincial de Luanda já. Só não recebemos ainda a resposta. Quem são hoje e por que exigem a justiça da perseguição às zungueiras, a liberdade e a liberdade para os presos políticos? Ok, nós somos ativistas, membros da sociedade civil e de várias organizações. Nós decidimos exigir o fim da perseguição às zungueiras e também dos presos políticos, porque nós entendemos que, primeiramente, as zungueiras não estão na rua porque querem.
Os vendedores ambulantes não estão na rua porque querem. Lutam de forma honesta, que é para ganhar o pão do dia a dia e para sustentar as suas famílias. E do nosso ponto de vista, cabe ao Estado, não é, criar política para empoderar essas pessoas e não para perseguir. Porque um Estado não pode perseguir os pobres, que é o que tem vindo a acontecer em Angola. O que o Estado deve fazer é combater a pobreza através da criação de políticas sociais e políticas públicas. Porque nós entendemos que o que nós temos assistido em Angola é uma autêntica injustiça social e não podemos permanecer impávidos diante desta situação. Não conseguimos compreender porque que um cidadão que está na rua a comercializar os seus produtos tem de ser morto, por exemplo. Não conseguimos compreender isso. Uma vez que o direito fundamental é o direito à vida, segundo a Constituição, segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Portanto, nós entendemos que o Estado deve criar outra forma de atuação. As autoridades devem atuar de maneira diferente. Só para dar aqui um exemplo, nós acompanhamos muito recentemente, eu e a Laurinda Gouveia, um caso de uma jovem zungueira na zona dos congoleses. Ela chama-se Marisa. E os agentes da polícia algemaram-na sem qualquer fundamento. Nós estávamos a passar naquele local e interviemos. Depois da nossa intervenção, apareceram agentes do Serviço de Investigação Criminal com tasers, acho que é este o termo, não sei se estou correto, e começaram a dar choques elétricos às pessoas. Tanto é que esta cidadã foi eletrocutada e perdeu os sentidos ali. A polícia, em vez de levar essa jovem ao hospital, levou-lhe a uma esquadra próxima que está ali junto ao Hospital Neves Bendinha, que chamam Esquadra da Chapinha. E nós, com a intervenção de um dos advogados, que é o Dr. Zolabambi, conseguimos ter acesso a um conjunto de situações que estavam a ocorrer. Havia muitas mulheres detidas lá, os seus produtos lá com a polícia. E esses produtos negavam-se categoricamente, ou seja, os agentes lá no terreno, inclusive contactamos o comandante daquela mesma esquadra e é que ele garantiu-nos que não se deveria dar qualquer produto a ela, porque elas têm locais específicos para vender e estão a vender num local que não é apropriado. Portanto, é desta forma que se vai combater a zunga, ou como se diz, a venda ilegal. Portanto, ilegal sob um determinado ponto de vista. É roubando estas senhoras, é roubando esses senhores que estaremos a combater a venda ilegal? Então, nós entendemos que o Estado deve estudar mecanismos, não é, de como intervir numa situação como esta. Não se deve usar apenas a força, porque nós entendemos que o Estado tem, digamos, vários técnicos e várias pessoas que pensam para solucionar uma situação como essa. A força não vai resolver esse problema. Aliás, está demonstrado que a força só gera vítimas, está a gerar feridos, conforme dissemos aqui, não é? Nós identificamos mais 2 cidadãos que foram alvejados no dia em que a polícia assassinou a jovem Raquel Fulepa na zona da Teixeira. Cidadãos que não são vendedores, estavam a passar por aquele local. Até quando é que vamos nos conformar com estas injustiças? Portanto, nós entendemos que deve-se mudar a forma de atuação. Quanto à questão dos presos políticos, vamos colocar aqui 2 pontos, ou seja, 2 elementos fundamentais, ou citar 2 elementos fundamentais. O caso do Lute e o Tanais, por exemplo, já excederam o prazo de prisão preventiva. Por que não respondem ao processo em liberdade? Por que não respondem ao processo em liberdade? Porque os tribunais e a Procuradoria-Geral da República claramente que seguem orientações políticas. E nós não vamos tolerar enquanto os nossos irmãos não forem libertados. Por quê? Porque nós entendemos que se o processo arrastou-se até hoje, eles já estão há mais de 1 ano. Não são condenados. Por quê? Não há causa justa da sua prisão. Portanto, entendemos que é também uma negação da justiça a esses cidadãos cujos direitos estão a ser violados. E entendemos que a Constituição seja cumprida. Portanto, o nosso órgão, ou seja, o nosso elemento reitor é a Constituição da República. E há ali um conjunto de direitos. Se são criminosos, tudo bem, mas também têm direitos. Então não entendemos por que estão há mais de 1 ano presos sem serem libertados. É isto.
Não sei se o meu companheiro tem algo a A acrescentar. vossa marcha começa amanhã a partir de onde e para terminarem justamente onde? Pode falar, por favor. Bom, a nossa marcha, a marcha que será no dia 28 de janeiro de 2023, tem como ponto de concentração o Largo das Heroínas, com destino ao Ministério da Justiça e Direitos Humanos. E gostaria de deixar um apelo à Polícia Nacional. No Estado de Direito, a Constituição da República é um livro sagrado. Pressupõe a dizer que todas as instituições do Estado estão subordinadas à Constituição da República e nenhuma instituição está acima da lei, como muitas das vezes a Polícia Nacional tem mostrado nas manifestações já realizadas no país. Portanto, esperamos que a polícia comporte-se como uma polícia republicana que respeite as regras de direito, até porque nós, enquanto organizadores da manifestação, já obedecemos todos os diplomas legais e, bom, obedecemos todos os diplomas legais e as normas de procedimento e atividade administrativa definem, está bem claro, para questões de administração pública, depois da entrada de uma carta igual à nossa, em que nós comunicamos o dia que vamos realizar a manifestação, que é o dia 28, no governo da província de Luanda. O governo da província de Luanda, como um órgão da administração direita do Estado, em que o presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, que é o mandatário da administração direta, eles tinham 72 horas para responder o comunicado que lhe foi passado. E até agora já se passou semana. Já estamos acima das 72 horas. E o artigo 56 da Constituição da República, e penso eu ser o mais importante da Constituição da República, no que concerne os direitos fundamentais, é responsabilidade do Estado garantir a efetivação e a proteção dos direitos humanos. Portanto, o governo da província de Luanda, como um órgão da administração direta, e visto que a manifestação, o exercício desse direito de liberdade de reunião e manifestação envolve bens públicos e tudo mais, era necessário um diálogo com o governo da província de Luanda, porque a polícia não é uma questão administrativa, isso é um assunto que tínhamos que dialogar com o governo e não a polícia, e até agora a polícia não nos ligou, esperamos que talvez liguem amanhã para nós tratar das rotas, né? Porque são rotas que nós definimos e que serão o objetivo da nossa marcha. Mas caso a polícia não ligar, eventualmente a polícia poderá não ligar, qual será a vossa posição? Bom, caso a polícia não ligar, nós vamos adiante, vamos, porque nós não estamos ou seja, nós estamos a cumprir todos os imperativos legais. A Constituição da República, que é a Carta Magna do país, não diz que precisamos de autorização para manifestar. Só precisamos simplesmente comunicar às autoridades competentes, tal como fizemos. E nós demos a entrada da carta no dia 19 de janeiro. A que horas começará a marcha e que horas também poderá terminar? Ok, eu queria também só reforçar o ponto que o caríssimo jornalista colocou sobre o facto da polícia não ligar. Nós não estamos preocupados se a polícia liga ou deixa de ligar, porque do ponto de vista da lei das manifestações, a nossa obrigatoriedade não é com a polícia, é com o governo da província, e nós já comunicamos. Portanto, se a polícia liga, deixa de ligar, a nós isso não interessa. O que interessa é que no dia 28, desculpe, sábado, nós vamos marchar com ou sem ligação da polícia. A marcha será no Largo das Heroínas, na verdade o ponto de concentração a partir das 11 horas, mas nós como organizadores já às 10 horas nós estaremos lá. E a partida será às 13 horas com destino ao Ministério da Justiça, conforme disse o meu companheiro. E poderemos permanecer até sensivelmente às 16 horas, que é a hora em que faremos a leitura do manifesto.
Só para reforçar também que, além das autoridades angolanas, nós também comunicamos a alguns organismos da comunidade internacional. Nomeadamente, tivemos um encontro com a Embaixada da União Europeia, tivemos um encontro com a Embaixada da Alemanha, temos um encontro com a Embaixada da Espanha, portanto, como forma de também levar, ou seja, levamos a esses organismos aquilo que é o panorama político atual, que se consubstancia mesmo numa clara violação dos direitos humanos em Angola. Portanto, este é um ponto que também queríamos fazer referência. Eu levantava a questão ligada à polícia, porque também é de lei que a polícia deve salvaguardar a segurança enquanto manifestantes. Agora, marcharem sem uma anuência ou sem a polícia presente, não temem também a vossa segurança durante o percurso, para a vossa perspectiva. Ok. Caríssimo jornalista, nós já temos várias memórias do quanto a polícia nunca colaborou conosco em manifestações. E até inclusive em marchas que a polícia diz que deveria assegurar a segurança e nunca assegurou, nunca fez. Temos muitos exemplos destes, que marchas organizadas pela sociedade civil, mesmo após a reunião com a Polícia Nacional, chega um momento em que a polícia parece que recebe ordens no mesmo dia e eles reprimem manifestações. Portanto, nós não tememos pela nossa vida, porque tudo o que acontecer é da responsabilidade do Estado angolano, do governo angolano e da Polícia Nacional e dos órgãos que nós estamos aqui, o Serviço de Investigação Criminal e o Serviço de Inteligência e Segurança do Estado. Nós preocupamos-nos com a vida das pessoas que venham a aderir à marcha, porque há pessoas que vêm pela primeira vez. Claramente que isto preocupa-nos. Não queremos ver pessoas feridas, não queremos ver pessoas mortas. Isto preocupa-nos pelo facto de que é através dessas ações que faz com que as pessoas não exerçam aquilo que nós acabamos de mencionar no nosso manifesto. Não exerçam a cidadania participativa. Porque a atuação da polícia, na verdade, tem sido para desincentivar e desmobilizar as pessoas para exercer esse, que é um direito fundamental que está no artigo 52 da Constituição, que é a participação na vida pública. Portanto, a nossa maior preocupação é para com as pessoas que vierem. Quanto a nós, não tememos pelo que vai acontecer. Porque nós entendemos que há aqui um Estado selvagem e que uma coisa é o formalismo jurídico e outra coisa é a prática política, que não satisfazem aquilo que realmente deveria ser um Estado democrático de direito. E sendo ativista, desacreditando nas autoridades competentes, tenha certeza que essa manifestação criará um efeito positivo dentro daquilo que vocês estão querendo exercer? Respondendo a essa questão, tenho duas coisas por dizer. Relativamente aqui a duas questões que nos foram colocadas sobre a posição da polícia, se comunicamos ou não a polícia, é para dizer o seguinte: do ponto de vista da pedagogia jurídica, nós temos responsabilidade de comunicar às autoridades provinciais. Aonde nós vamos poder manifestar é aonde nós temos que nos dirigir. Essa mesma administração, por sua vez, ao nível da gestão administrativa de Luanda, é do governo provincial de Luanda. Quem deve comunicar à polícia é o governo provincial de Luanda para segurar a marcha. Porque se nós formos diretamente pedir que a Polícia Nacional assegure a nossa marcha, nós estaríamos a pedir um favor que nós não devíamos fazer. Aqui não é uma questão de desrespeito, é uma questão de cumprimento. É uma questão de cumprimento. Então, quem deve solicitar a polícia para garantir a segurança das pessoas que vão poder marchar é o governo provincial de Luanda. Nós não estamos a desrespeitar as instituições. Porque se assim fosse, nós não poderíamos comunicar o próprio governo. Mas assim o fizemos. Porque a Constituição da República nos remete a essa posição. Nós fizemos aqui a pedagogia jurídica. Nós tínhamos que respeitar os parâmetros. E foram respeitados. Agora, se o governo provincial de Luanda até agora não comunicou a uma instituição que depende do ponto de vista político e administrativo, é a Polícia Nacional, que depende do governo provincial de Luanda, porque aqui a pirâmide está invertida. Okay? Se nós tínhamos que solicitar à Polícia Nacional, se a lei nos colocasse esse privilégio, nós assim também o faríamos. Não as fizemos porque a nossa competência dentro
exercício de cidadania, devemos nos apresentar aos órgãos competentes. Isso já foi dito aqui pelos meus companheiros. Nós não estamos a desrespeitar nenhuma instituição de Estado. Se tivéssemos a fazê-lo, não poderíamos colocar a carta que nos vai possibilitar sairmos no dia 28. É bom que fique já patente também o recado que eu deixo aqui à Polícia Nacional. Nós não estamos a desrespeitar essa instituição. Por sinal, é um órgão que faz parte daquilo que é a gestão do Estado. O Estado precisa da Polícia Nacional. E nós respeitamos as instituições do Estado. E essas instituições também devem saber respeitar aquilo que são os direitos e garantias das pessoas. Não estamos aqui a desrespeitar a Polícia Nacional e não estamos a desrespeitar nenhuma outra instituição do Estado. Eu digo e reitero novamente, nós não estamos a desrespeitar ninguém. É bom que fique mesmo já em alerta, que nós cumprimos aquilo que é necessário. Dentro do jogo de informação, quem deve informar é o governo da província. Porque se nós remetermos uma carta à Polícia Nacional, estaríamos a ter duas cartas para um único objetivo. E a polícia estaria a nos fazer o favor se ela fosse nos assegurar. É uma responsabilidade integral e pedagógica que a polícia tem. Então, esse é o posicionamento, essa é a resposta que eu tenho para o caro jornalista. Não estamos a desrespeitar nenhuma instituição. Mas como ativista político, repito mais uma vez, como ativista político, esta manifestação, de acordo com o ativista Sul, terá efeitos aos presos políticos? Acreditamos que sim. Acreditamos que sim. Tal como disse o meu companheiro Geraldo, essa é o início de outras marchas que virão. Enquanto ativista social e político, a minha responsabilidade é influenciar com atos, não só com manifestações, mas também com diálogo profundo sobre as políticas sociais e públicas que o governo deve gizar para aquilo que é os interesses nacionais. As instituições do Estado é que fecham-se em copa. Nós estamos disponíveis para dialogar com essas instituições e temos ideias profundas e suficientes para garantir estabilidade a nível das nossas localidades e quiçá do país, porque nós temos pensamento, nós temos conhecimento da situação real do país, nós conhecemos Angola, de Cabinda ao Cunene. Os ativistas não são só da província de Luanda. E é uma simbiose entre o ativista de Malange, de Cabinda e do Bengo, do Benguela. Nós conversamos e assim passamos as informações realmente daquilo que é o ponto de vista que nós temos do país. Agora, são as instituições do Estado que garantem a funcionabilidade do interesse público. Velar por essas condições. Nós não somos uma ameaça ao interesse de quem está a governar. Como ativista político, de acordo com a sua afirmação, qual é o partido que pertence? Não percebi a questão. Como ativista político, de acordo com a sua afirmação, há poucos, qual é o partido que pertence? Eu sou cidadão de Angola. Mas acabava de afirmar que és um ativista político. A questão Qual é o partido do ativismo político não pressupõe que eu seja militante de uma força política. Nós temos que perceber que política é uma ideia. Quando estamos a falar de política, estamos a falar da ideia. Eu tenho uma ideia sobre o meu país. E eu quero ver esse pensamento que eu tenho transformado. Okay? Se as instituições me ouvirem, eu, enquanto cidadão da Angola, falar o que penso do meu país, eu estou a fazer política. Eu não preciso ser militante para discutir os meus problemas. Ok. Já para reforçar e terminar, digamos, a nossa atividade, é só para dizer o seguinte, que é preciso que nós esclareçamos aqui algumas coisas. Primeiro, só para terem uma ideia, nós, em fevereiro e março do ano passado, remetemos uma petição pública à Presidência da República, ao Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, à 10ª Comissão da Assembleia Nacional, que responde pelos direitos humanos, à Procuradoria-Geral da República e à Provedoria de Justiça. Nenhum desses órgãos respondeu-nos. Como disse o meu colega, fecharam-se em copas. Não se consegue perceber. Instituições que devem velar pelos direitos humanos não se dão, digamos, ao trabalho de responder aquilo que nós fizemos.
Por outro, é preciso compreendermos que como ativistas nós não temos que determinar se terá ou não terá impacto, mas como ativista a rua é o nosso espaço de luta. Quando nós entendemos que há violação de algum direito e nós já usamos a via diplomática, que é petição pública e não a solução, portanto isso não é um problema de hoje, é um problema que vem de algum tempo. A manifestação, digamos, é a última ação. Porque todas as vias nós já esgotamos e não tivemos qualquer resposta. Por isso é que dissemos que essa é a primeira marcha pela justiça e pela liberdade. Vamos continuar a nos manifestar enquanto o cenário político não mudar. Ok, obrigado.